Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado por Thiago Miro. Galera, hoje a gente vai falar sobre a animação de 2024 chamada Robô Selvagem, que está concorrendo ao Oscar de 2025 nas categorias de melhor animação, melhor som e melhor canção original. Um detalhe que vocês vão sentir falta nesse episódio é a falta do Caio. Caio está trabalhando muito, estudando muito e não pôde participar desse episódio, mas ele está aqui em espírito. Em espírito. Em espírito é ótimo, mas... Eu acho que ele não gostou do filme e não bancou. Ele não tancou. Ele não gostou do filme e não quis criticar o filme fofinho de todo mundo. Eu vou criticar no lugar dele. Pode ser que tenha sido isso. E é interessante comentar que a escolha de Robô Selvagem não veio da gente. Ela veio diretamente dos nossos apoiadores. Não veio de mim, de fato. Não veio de mim. Calma, Rodrigo, calma. As pessoas vão me odiar, cara. Pô, depois eu sou o ranzinza, cara. Como é que pode, né? Não sei, eu chorei pra caramba nesse filme. Porra! Essa escolha veio diretamente dos nossos apoiadores, que estão ajudando a gente a decidir todos os episódios do Enquadrando esse ano lá no canal no Discord. Então apoia a gente, ajuda a escolher o próximo episódio do Enquadrando aí, lá na discussão do canal do Discord. Na verdade, esse é um exercício interessante, porque assim, por mais que eu tenha gostado do filme, já dando, adiantando aqui, não é um filme que eu escolheria para ver nesse momento, assim, para proposta, sobretudo, do Enquadrando, né? A gente não costuma pegar, né, animações para fazer análise. Então, acho que isso vai acabar acontecendo mais vezes, né? Da comunidade escolher um filme que a gente não tava nem, né, direcionado para ele, né? E isso pode pegar a gente de surpresa. E aí temos reações mais diferentes, talvez, aí, como a do Rodrigo, chato pra caceta aqui, que já tá falando aí. Eu acho que o Robô Selvagem, ele teve um hype maneiro no lançamento dele. Eu acho que a crítica foi tão positiva que ele ganhou um bafafá ali, ele foi, né, um boca a boca maneiro, assim. Teve uma bilheteria muito honesta. Cara, é uma animação da DreamWorks que é maneira, é legal, mas eu fiquei um tanto decepcionado com... A gente vai poder falar bastante disso. Vamos poder falar bastante disso. The unfamiliar road could be the same place you get lost and find yourself. There might be bumps, there might be bruises, but at least you'll have a story to tell. Primeira coisa é que Robô Selvagem, ele foi dirigido e escrito por Chris Sanders. É bom, o cara é bom. E esse roteiro foi adaptado da obra de Peter Brown. Peter Brown, ele escreveu uma obra chamada Robô Selvagem, né? É uma trilogia de ficção científica para um público infanto-juvenil. O Chris Sanders, ele é um ilustrador, ele é roteirista, ele é diretor de animação, ator, dublador. Para vocês terem ideia, ele coescreveu Lilo e Stitch, né, de 2002, da Disney. Ele, inclusive, é que faz a voz do Stitch. Ele dirigiu e escreveu Como Treinar Seu Dragão. E a comunidade artística é muito fã dele porque ele era o autor dos storyboards de vários filmes da Disney, como A Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão, Mulan. Rapaz é bom, hein? Porra, realmente o cara tem um currículo que, porra, não pode ser negado, né? Então, Chris Sanders, ele tem essa experiência. Inclusive, eu tava vendo um mini making off do Robô Selvagem e, cara, é muito interessante como as pessoas falam dele, sabe? Como se esse cara fosse um gênio desconhecido, sabe? Que, pô, as pessoas, ele tá ali por trás de tudo e muita gente não sabe. Então, tem uma menina que é animadora e ela fala, cara, eu estudava os desenhos dele e agora eu tô aqui trabalhando com ele. Cara, isso é poderoso demais, né? Deve ser maneiríssimo, né? Essa sensação. Eu acho que ele tem uma característica que eu acho muito interessante como artista, né? Como ilustrador e tal. É que ele consegue, de alguma maneira, criar personagens na sua forma física muito carismáticos, muito simpáticos. Os personagens, no geral, são, né? Ele dá características e formas aos seus personagens. Pô, Como Criar Seu Dragão tem vários, assim, né? O Banguela é incrível, né? Como treinar. Como treinar, né? Como Treinar Seu Dragão é incrível. Mas, assim, eu acho que ele consegue dar traços muito carismáticos que encantam, de fato, os personagens. Você compra esses personagens muito rápido. Rapidamente você já tá muito, muito apegado aos personagens. E eu tô falando basicamente nem tanto pelo comportamento e pelas falas só, não. Eu tô falando pela forma, pelo desenho, pela estética, sabe? É muito do traço dele, sabe? São pequenos detalhes, assim, que é muito legal. Eu acho que ele tem essa capacidade. Eu achei o traço em alguns animais, né, que aparecem aqui, bem parecidos, né, o tom artístico com o Gato de Botas 2. Ah, não, sim. Mas isso é uma linha estética que tá dominando o Hollywood, né? É uma linha estética que tá dominando o Hollywood, né? O Netflix tá produzindo também animações nessa... O próprio Arcane tem
traços, né, remete algumas coisas a esse tipo de traço. Mas você falou uma coisa interessante, assim, os animais, sobretudo, eles têm uma certa personalidade, né, e eu não vejo esse, pelo menos, posso estar falando besteira, obviamente, mas eu não vejo ele recorrer a soluções tão fáceis pra caracterizar o animal. Vou dar um exemplo. Na Era do Gelo tem aquele personagem que eu não lembro o nome, que tem um tapa-olho, por exemplo, que é selvagem lá, que é legalzão, que tem um tapa-olho. Pô, o tapa-olho passa muita informação, né? Dá a ele toda uma personalidade. Aqui, nesses animais, por exemplo, que aparecem no Robô Selvagem, eles não têm elementos tão distantes dos animais selvagens, de fato. Ele não extrapola, ele não vai lá longe pra dar essa característica pros personagens, né? E mesmo assim passa, ele consegue passar a personalidade de cada um dos animais ali, sem ter que... É uma fábula, é uma fantasia, tem liberdade, mas ele não vai tão longe, né? Ele consegue passar mesmo sem esses recursos. Eu acho isso muito maneiro. Até no Como Treinar Seu Dragão, por exemplo, ele tem, obviamente, mais liberdade. Você tem ali os dragões, né? Uma imaginação maior. Mas aqui ele consegue também fazer isso sem escapar muito. Ele não exagera nas caracterizações, né? Com um desenho que vai pro caricato total, né? Em que você tem as formas, como o Daniel falou, em que já dá muita informação, como o queixo muito grande, não sei o que tal, né? As pernas muito pequenas, com o peito muito grande, no urso muito forte. Não, ele tende a seguir uma forma e um traço que se assemelha a um animal como a gente conhece, um tanto quanto mais real, mas ainda assim você tem traços caricatos que vão dar um tom de desenho animado ali nos olhos e tal, né? Que obviamente dá uma características mais carismáticas, assim, mas sim, é mais sutil, né? Não é tão exagerado. Agora, o ponto que você coloca que vai além disso é a estética em si, né? Da colorização, entre uma mescla do 3D com o 2D. Você vai ter ali uma colorização que vai da aquarela, de um tipo de pintura, que também tem por baixo uma concepção de 3D, uma forma de 3D. Então, assim, Isso tá na moda pra caramba, né? Isso tá na moda, criado pelo Aranhaverso, com certeza. O Aranhaverso vem estabelecer, você usar várias técnicas de pintura, né? E de desenho em si, de esboço, de traço, né? Junto com 3D. E aí você tem essa onda vindo que particularmente eu gosto muito. Então essa onda pode demorar um tempo a passar, porque eu acho muito foda. É bonito pra caralho. Porra, meu Deus, esse filme é lindo, assim. Do ponto de vista estético, cara, tem cada cena que é, porra, lindíssimo, cara. E só comentar que o Aranhaverso, a gente tem gravado episódio sobre o Aranhaverso, tá? Episódio 26, Aranhaverso e as figuras paternas. Pô, tá lá no nosso episódio 26, enquadrando, então vale a pena ouvir lá. E aí a gente também tava falando um pouco sobre... Estavam comentando sobre a animação e sobre a caracterização dos animais. Ele também foge de trazer tanto esses aspectos humanos pros animais, né? Os animais parecem animais. Então os olhos são os olhos de animais, não são olhos humanos. Tem uma humanização suave, mas tem, né? Mas é assim, sim, não é tão descarado, né? Tem uma leve humanização no comportamento e tal, mas menos no traço. Comportamento é muito. Comportamento é bastante, né? Menos no traço, menos em caracterização, tipo usar um chapéu, um tapa-olho. Isso. Tem. Coisa assim. Essa caracterização, sem recorrer muito a aspectos que vão humanizar o personagem logo de cara, ajuda a passar uma ideia de natureza selvagem mesmo, né? A ideia do filme... Então, cara, óbvio, tem uma pegada forte da DreamWorks aí, né, que é completamente diferente de Disney. Então a natureza, ela é selvagem de fato, né, os animais se comportam como animais, né, tem a caça ali, tem uma relação com morte logo no início, que eu fiquei assim, caramba! Porra, a cauda rosa com seus filhotinhos é inacreditável. Tipo assim, ih, perdi um, ó, que pena. Muito bom. 6 agora, né? Eram 7 6 agora. Ficaram 6 de boa, ela vira e mexe, ela perde, porra. Tem uma relação de muito, muito diferente, um tom muito diferente em abordar esse assunto que é bem complexo, né? Achei isso muito corajoso, assim, e absolutamente inesperado. Não tava esperando por isso, cara. Eu acho esse um ponto magnífico do filme, que é você, de fato, colocar aqueles animais com uma concepção, uma visão de morte muito diferente da nossa, né? Porque isso, toda hora eles perdem alguém, tipo assim, ou eles morrem, sabe? Isso é irado demais, assim. E eu acho que nesse aspecto, o DreamWorks, ela explora bem essa linha, esses caminhos que se afastam da Pixar, se afastam da Disney, né? E nesse filme eu acho que eles conseguem explorar isso muito bem na natureza. Falando ainda de arte, eu acho que a Roz, ela não é absolutamente original e tal, autêntica, mas ela é muito bem resolvida. Eu acho que assim, visualmente ela é muito bem resolvida, e quando ela é integrada no cenário, no primeiro momento ela é muito dispare do cenário e cria cenas belíssimas, né? E no final ela tá mais mesclada ao cenário, é maneiro pra caramba também o quanto ela tá se tornando uma robô mais selvagem, mais integrada. E então assim, eu acho que esteticamente o filme realmente é
muito bonito. É impressionante mesmo, assim. Como também é um cenário muito de natureza e tal, caraca, assim, é wallpaper atrás de wallpaper, né? Tipo assim, é foda real. E assim, eu queria só fazer uma citação pra outra animação que tá concorrendo também ao Oscar de melhor animação no momento. E perdeu, né? Que perdeu? Vai perder, né? Tipo assim, Robô Selvagem vai ganhar, né? Não sei. Calma, né? Temos Divertidamente 2, não tem? Não, mas Divertidamente 2 se ganhar é um escárnio, né? Pois é. Eu adoro Divertidamente 2, mas eu acho que como premiação, o Robô Selvagem... Não estou criticando isso. Eu até concordo muito com vocês, mas é um peso da Pixar que é muito forte, né? Ainda tem outras duas animações, que é o Wallace and Gromit, né? Que é uma outra animação. E a Memória de uma Lesma. Ainda tem essas duas animações que estão também concorrendo, que eu não vi, mas por acaso eu vi Flow, né? Não sei se vocês... Esse é um bom concorrente, né? É um bom concorrente, sim. Eu achei interessante porque quando assisti os dois filmes, engraçado porque eles estão trazendo um certo viés ali de um zeitgeist, né? Que a gente tá observando. Então os dois eles têm um futuro meio que pós-apocalíptico, né? Aqui a gente você vê os humanos cercados num domo, sabe? Com robôs e cultivando ali dentro daquele domo, né? Então traz essa ideia pós-apocalíptica. O Flow também, os humanos são tipo uma raça extinta no Flow, sabe? Você só tem esses status, você não tem a presença deles e o mundo fica submerso por água, né? Então é interessante essa ideia desse zeitgeist, a gente vê a natureza selvagem tomando conta de volta do que era antes humano, né? Um espaço humano. Então isso é uma coisa que eu achei interessante na comparação entre os dois filmes e assim, eu vejo o Robô Selvagem como um filme que ele tem uma comunicação muito fácil com a audiência, sabe? Ele se comunica muito bem, a gente vai falar um pouquinho dos problemas dele, mas ele se comunica muito bem com a audiência, ele passa muito bem a mensagem dele. Enquanto o Flow, ele é muito poético. Flow não tem uma fala, né? Flow são os animais sem fala. Então, é o comportamento deles que diz o que eles estão querendo dizer, né? E, cara, isso é muito foda. Flow fala sobre muita coisa, sabe? E ele é poético e ele é... Eu sei lá, eu acho um bom concorrente. Eu concordo com você. Uma das minhas, entre aspas, decepções, assim, um pouco com o Robô Selvagem, é que ele vai sugerir pra mim, ele vai criar uma expectativa em mim de que ele vai ser um filme muito mais introspectivo nos seus detalhes e sutilezas, como se fosse, vamos dizer assim, a DreamWorks se alimentando de animações do estúdio Ghibli, tá ligado? Entendi. Até pela estética. Só que ele não faz isso. Ok. Pra mim foi um pouco decepcionante, mas não significa que isso torna o filme pior. Eu já acho que o Flow, ele já alcança mais isso, sabe? De você trabalhar sutilezas e essa sensibilidade do silêncio, sabe? De pequenas situações que eu esperava muito mais do Robô Selvagem e não tem pra uma escolha. Tudo bem, a DreamWorks realmente ela é de falar mais, ela é da ação, né? Ela é de se posicionar mais, a ação é mais frenética, o humor tá muito presente e tal. Então, isso me traz me deixa um pouco decepcionado, mas tem mais a ver comigo do que com o filme e a proposta dele. Claro. Mas assim... É mais quente mesmo, né? O Robô Selvagem, ele é expansivo, ele é caloroso, ele cresce, né? Tem um crescimento, de fato, da escala do filme ao longo da película, né? Aqui não, né? Aqui no que eu digo, no Flow não. Também há um posicionamento do clímax no Flow e no Robô Selvagem, que se você comparar é sacanagem, assim, né? Porque eu acho que o Robô Selvagem ele peca no clímax ser muito forte no início, sabe? E no meio do filme. E aí isso vai impactar muito a gente pro resto do filme. Enquanto, cara, Flow, a última cena de Flow é de cortar o coração, sabe? Essa cena é poética, ela é subjetiva, sabe? E você simplesmente fala, caraca, acabou, entendeu? Então eu achei um negócio assim absurdo, sabe? Eu achei um negócio absurdo. É impossível pra mim não comparar os dois filmes. Tá tendo essa comparação por aí na internet. São os dois favoritos, de fato, né? O pessoal tem colocado os dois como os dois favoritos. Também digo que pra quem viu o outro, sabe? Eu adoro Divertidamente 2, moleque. Tem uma cena que me cortou o coração, me fez chorar, mas aí também é uma questão pessoal. Eu acho que Robô Selvagem, ele vai ter uma estrutura muito mais tradicional, de um roteiro muito mais tradicional, em que você vai ter, por exemplo, um setup final que é gigantesco. A cena final em que tem a invasão dos robôs é uma ação gigantesca, que na minha concepção me soou estranho, não cabe tanto ao filme assim, eu não esperava, mas é clássico, né? É clássico, uma estrutura clássica de uma animação que vai te oferecer no final uma cena grandiosa, né? Floresta pegando fogo, e é um drama potencializado em vários aspectos, né? Não é só a Ross, não é você sofrer pela Ross simplesmente, é você sofrer pela floresta, pelos animais. E ainda assim tem humor pra caramba, é a DreamWorks fazendo
no trabalho dela, que segue roteiros mais tradicionais e vai inovar não na estrutura, vai inovar na linha de diálogo, no deboche, em você utilizar a morte aqui nesse filme de uma forma diferente, uma presença diferente, que eu gosto também, acho maneiro, né? Vamos então pra sinopse? Vamos lá, vamos lá. Mas antes da sinopse eu gostaria de agradecer as pessoas que apoiam esse programa, em especial alguns apoiadores aqui. Então, muito obrigado, Guilherme Parente de Carvalho, Vitória Moço, Felipe de Souza Machado e Mariana Versiani. Essa sinopse aqui é uma homenagem a vocês. Após um naufrágio, um robô assistente chamado Ross fica preso em uma ilha habitada apenas por animais selvagens e tem como missão cuidar de um filhote de ganso. Bright Bill. Sim, Bright Bill. O primeiro ponto que me chama muita atenção nesse filme é a ideia do robô assistente, sabe? Eu coloquei essa palavra na sinopse porque eu gosto dessa ideia de, tipo, ele é um robô pra servir, sabe? Ele tem um propósito de servir. Né, ele é criado pra isso. E é engraçado você pensar que ele nunca deveria ter parado nessa ilha selvagem, sabe? Ele não pertence àquele lugar. Mas esse robô, ele é munido com uma skill, né? Que a princípio você não pensa que é a skill da sobrevivência, que é a gentileza, né? Ele é um robô assistente, então ele tá ali pra servir, ele vai ser sempre gentil. E mesmo naquele lugar onde ele nunca deveria ter ido parar, que é um lugar selvagem, inóspito pra ele, ele vai ser gentil. E isso vai transformar ele, na verdade, isso vai garantir que ele sobreviva àquele lugar, sabe? Vai garantir pra ele o acesso àquele lugar e os outros animais, enfim. Então, eu acho muito interessante como esse filme trabalha essa gentileza como uma habilidade de sobrevivência, sabe? E isso me lembra muito, por exemplo, Profeta Gentileza, né? A ideia do gentileza gera gentileza, essa coisa toda. Mas é muito bonito isso nesse filme. É legal que ele contrasta, ele joga essa robô num ambiente onde realmente a gentileza na cadeia alimentar, ela tá na última skill que você tem que ter pra sobreviver, né? Exatamente. Então é um exercício muito interessante, porque você coloca ela numa situação onde, de fato, aquele não é o lugar dela, né? E esse filme fala muito também sobre a ideia de pertencimento, né? De você, né, se sentir pertencente a um lugar, né? A uma família, e por aí vai. Então, o que eu acho mais interessante é que essa gentileza, ela acaba não sendo só pra sobrevivência da Ross, mas ela acaba sendo um mecanismo de sobrevivência do todo, né? É como se fosse uma bandeira da DreamWorks aí, olha só, vamos ser mais coletivos, vamos ser mais gentis, porque assim a gente ganha, né? É uma das mensagens, né, do filme, no final das contas. É interessante porque, assim, a gente vai ver a gentileza e o servir sendo trabalhado em inúmeros filmes, principalmente animações infantis, né? Mas eu acho realmente muito válido destacar isso que o Fábio falou, que é o ato dessa gentileza, ou esse servir, como um ato de sobrevivência, né? E cara, pra mim acaba me tocando de forma muito especial, porque assim, a religião do qual eu frequentei grande parte da minha vida, o maior mote de todos é esse, né? O ato de servir é como se fosse um superpoder, em que você servindo, você se transforma e você transforma o outro, né? E você transforma o meio. Então, é basicamente o que a Ross faz, né? Tipo assim, ela vai se transformar no processo, mas ela transformou o meio inteiro no ato de servir. Então, pra mim, ainda é mais forte o ato de servir do que necessariamente a gentileza aqui. E esse filme representa isso de uma forma muito boa, porque foi o que o Daniel falou. O ato de servir naquele universo é você servir de comida pro outro, na verdade, né? Mas ela serve e ela vai alterando e vai tocando a alma de cada um e vai percebendo no final que ela tem uma alma também. Então eu acho que isso é bem interessante. Eu também usei gentileza pra uma tradução de kindness, digamos assim, kindness, né? Sim. Que não traduz perfeitamente, né? Mas a sensação que eu tenho é essa, assim. Não é simplesmente uma gentileza, é um servir, mas também não é um servir obrigatório, sabe? Não é aquela coisa... Não parece ser uma obrigação dela, parece ser um propósito, sabe? Parece ser É bem religioso isso, esse propósito. Inerente a ela. É bem religioso. Como é que você não gostou do filme, né, Rodrigo? É que na Royce é uma programação, tá ligado? Na Royce é uma programação e na gente teria que ser um propósito. Então, quando a gente pensa como propósito no ser humano, seria de fato uma coisa mais religiosa, né? Quando você... Ou não necessariamente, né? Mas de alguma forma, essa generosidade, essa gentileza teria uma camada mais nesse aspecto. Agora, quando você pensa na Royce... Uma camada espiritualizada, não digamos religiosa, né? Espiritualizada, é uma questão de... Espiritualizada, tudo bem, espiritualizada, né? É porque quando você coloca propósito, tá colocando como se fosse uma função a ser encontrada, sabe? Eu tô me esforçando pra determinar essa função pra mim, esse propósito
propósito pra mim. Eu acho que no filme eles usam mais a questão da programação, né? Ela é programada pra esse ato. E aí tem uma contraposição interessante com a ideia do instinto, né? Que o programar, teoricamente, você tá pensando, né, em como se comportar e você vai programar aquilo pra uma determinada função. O instinto é uma questão muito mais natural. E aí o filme faz essa contraposição, mas também traz uma ideia de que, olha, você precisa sair às vezes um pouco da sua programação, né? Você precisa sair um pouco do seu instinto pra viver em coletividade, né? Então trabalha essa dinâmica também. Isso é bom. Não, isso é muito bom. Isso torna a Rose, a gente tava até comentando isso, né? De como esse filme ele tem coração, ele te envolve demais, porque você tá estabelecendo em volta da Rose, caraca, tipo assim, os elementos emocionais mais poderosos que você pode imaginar, porque não só ela tem um amor, que ela vai desenvolver um amor maternal, que é que é mais poderoso em si quando você fala sobre amor, e aí você tá desenvolvendo em cima disso também o ato de servir, que parte teoricamente de um instinto dela que vem com a programação, porque não deixa de ser automático, ela tá presa ao ato de servir, né? É muito foda, tanto é que no início do filme ele usa um tempo pra estabelecer o quão ela está presa em servir. Ela fica grudando os adesivos nos bichinhos, tá ligado? Tipo assim, ela se oferece a qualquer situação que ela encontre. E cara, que arco poderoso também, porque é isso, ela é ultra frágil teoricamente, mas ela vai se transformando. Então assim, não tem como não se encantar pela Rose. Ela ainda é carismática, ela ainda é simpática. Tipo, porra, não dá, né? Você não se apaixonar pela porra da Rose, né? É inacreditável, assim. Não, e as ideias, assim, em torno da concepção do personagem da Rose, já começa pelos olhos, né? Os olhos bem abertos, assim, né? Foda, Então... né? Olho gigante, então, né? O olho gigante, né? Lente, né? Como se fosse uma lente, de fato, né? E é engraçado como quando aparece pela primeira vez o Bright Bill e eles se entreolham, assim, e você vê que eles são parecidos de certa forma, sabe? É muito engraçado isso, porque eles têm um olho maior, assim, né? Isso é muito engraçado. Mas, cara, tem uma coisa que não é um incômodo, não, né? De forma nenhuma. É uma coisa que me deixa, assim, uma ideia genial. Que são esses, tipo um sensor em torno da Rose, que quando ela sente alguma coisa ali, ele muda de cor, sabe? Um LED. Nossa, isso cara. Isso é foda. Isso daí realmente. é uma ideia em torno desse personagem que acho que o meu incômodo é o quanto isso é genial, sabe? Tipo, porra, como é que alguém pensa nisso, sabe? Porque, nossa... É porque como ela é feita, imagino que a ideia tenha sido a seguinte, mas como ela é de ferro, não dá pra você distorcer o metal pra dar a expressão. Então a cor funciona muito, né? Você não precisa distorcer a forma, né? E ele vai te ensinando sobre isso no início do filme, com a dor. Onde ela sofre, tem um LED vermelho. E aí você vai entendendo, né? Você vai se acostumando a entender ela assim. Ah, ela é assim, cara. E a primeira vez que o Bright Bill, ele se escora nela assim, sabe? E fica roxo o LED, sabe? Tipo, e você fala, caraca, sabe? Tipo, ela tá sentindo, sabe? Pô, isso é poderoso demais. E isso é bom porque isso é usado, no caso do roxo, são 2 vezes só no filme inteiro. É no início e no final, basicamente, né? E comunica muito, porque você tá sendo instruído a como ela se comporta através dos outros sensores. A cor aparece uma vez lá, você até entende que é uma relação de amor ali, né? De afeto, mas se consolida no final, né? Quando eles se verbalizam um pro outro, né? É muito bonito isso, porque é um roxo com dourado, né? E tal, é bem, bem bonito. O que aconteceu não foi culpa sua. Mas o que você fez para tentar consertar é o que realmente importa. Eu te amo, mãe. Eu também amo você. Ross? Ross! E eu acho que eles conseguiram representar a falta... Cara, o amor de uma mãe é a falta que o filho faz com um único gesto, que é quando ela toca no próprio colo, perto do pescoço. Pra mim, aquilo ali, o toque dela perto do pescoço, ali na área do colo, é uma coisa assim, cara, é tão sensível e tão simples o toque dela que às vezes é discreto, às vezes ela repousa a mão durante um tempo, e caralho, como é forte. Eu já fico emocionado falando esse filme. E isso foi construindo em mim uma sensação... tipo
tipo assim, e olha que eu tenho inúmeras críticas a esse filme, mas é foda porque quando o porra do Bright Bill... Ele é apelativo demais. Ele é apelativo, foda, ele é apelativo. Quando ele deita no colo dela, no ombro dela de novo, eu fiquei real feliz. Eu fiquei real feliz no final do filme. E é exatamente por isso que eu não quero aquela set piece gigante no final do filme. Não me importa aquilo, não me importa os robôs atacando a floresta, mano. Tipo assim, é engraçado o esquilão lá, sendo vencedor lá por causa da porra da árvore dele, que ele fica furando aquela merda há um tempão. É maneiro. Mas o que eu quero é a Roz. Eu quero a Roz e o Bright Bill ali. E óbvio, a raposa, que é sensacional. O bicho sensacional. Que personagem sensacional, né? É, cara. Esse filme faz uma parada que é muito bizarra, que todo filme deveria fazer, né? Ele pega os temas e ele aborda os temas de maneira crescente desde o início. Então, morte ou despedida tá lá desde o início. A ideia de maternidade, né, tá lá desde o início. A ideia de pertencimento tá lá desde o início. E esses três temas, apesar do set piece gigantesco do final, esses três temas vão ser trabalhados em todos os três atos do filme, né? E isso é muito... torna o filme muito redondinho. Eu achei isso muito sólido, interessante. né? Assim. Nesse aspecto, né? Ele não tem tantas pontas soltas, vamos dizer assim, né? Ele consegue emocionalmente construir a linha de todos esses três sentimentos muito, muito bem delimitado, como o Fábio falou, né? Faz sentido. É DreamWorks, né? É pra grande público mesmo. Então é isso, tem que ficar claro pra todo mundo. E é um claro com certa elegância de vez em quando, né? É maneiro. E uma menção honrosíssima aos dubladores, né? Porque, pô, no original, cara, a Lupita fazendo a voz da Roz e o Pedro Pascal, a voz do Fink, nossa, é bom demais, é bom demais. É bom demais. Tem o Mark Hamill também. Mark Hamill faz o urso. O Daniel, ele toca num ponto que eu acho que é muito importante aqui, que é a sofisticação de alguns momentos. E é por isso que realmente eu tenho críticas a esse filme, mas é inegável que ele é bom. Por exemplo, a utilização da cauda rosa, que é a gambá cheia de filho lá, é sensacional como ele tá estabelecendo o conceito de morte naquele lugar, mas ele sabe, o roteiro sabe, os criadores sabem que o conceito de morte aqui, morte é uma coisa delicada, é uma animação que vai ser vista por crianças e adolescentes, então é um tema muito delicado. Claro que você vai estabelecer esse tema com humor no primeiro momento, mas ainda que tenha humor, ainda que seja um tema importante ser estabelecido no início do filme, você faz também com uma sofisticação muito grande em ser uma gambá mãe que representa todas as mães que passam por aquele processo de cansaço extremo, né, de que você vai se abdicar pelos seus filhos, seus filhotes, e que dentro dela às vezes vai ter uma vontade de, cara, eu vou jogar esse moleque daqui da ribanceira porque eu não aguento mais. Então é engraçado porque ali tem uma humanização que é muito sofisticada nessa gambá, que vai passar uma informação importante pra estrutura do filme, que vai tocar num ponto muito delicado e com humor. Então assim, isso é sofisticado, isso aqui é muito bom, sabe? Tipo, parece óbvio, meio bobo, mas não é, cara, não é. E óbvio que o gambazinho final tinha que voltar depois, isso é óbvio, mas e aí muito divertido. Cara, eu lembrei de uma parada aqui sem querer, mano. Tem uma parte que eu chorei de rir real, que é quando a raposa, o Fink, que ele quer falar, porque tá uma confusão do caralho na porra da oca lá, e aí ele assobia e grita e o caralho, e aí tem um esquilinho do lado que fala, deixa o idiota falar. O idiota tá querendo falar. Você não tá entendendo como eu ri daquela parada, cara. Nossa, eu chorei de rir dessa parada, cara. Gente, deixa o idiota falar. Tipo, é muito bom, muito bom. É essa parte. Mas achei interessante você falar da humanização da mãe gambá aí, né? Tipo, nesse ponto. E ao mesmo tempo você tá preparando pra uma animalização, né? Que é a ideia de, tipo, porra, ela é uma mãe animal que, tipo, tudo bem ela perder um filho. Exato. Porque ela tá preparada pra isso, sabe? Isso é, porra, muito doido, né? Muito doido. E que gera estranhamento na gente no primeiro momento. Essa cena, ela é mais complexa ainda, porque olha só, teoricamente não, né? Essa mãe gambá, ela é uma mãe que, ela pariu os filhos, né? É uma mãe por natureza, vamos dizer assim. A Roz é uma ideia de maternidade diferenciada, porque ela é uma maternidade, entre aspas, adotiva. Existe ali uma comunicação entre esses dois vínculos, como similares, como semelhantes, então ela reconhece a Roz como mãe. Ela reconhece ela como mãe. Imediatamente, né? Muito bom. Exato. E isso é poderosíssimo, sabe? Isso é muito forte. Isso naturaliza o processo como deve ser, né? Uma criança que tá vendo isso, porra, é uma mensagem que ela não tá em palavras, mas que ela
passa muita informação, cara. Então a cena ainda tem essa camada de, ó, uma mãe, entre aspas, experiente, ela tá conduzindo, orientando outra mãe de primeira viagem ali de como é o processo, né? E é muito divertido no final das contas, né? Porque ainda tem aquela ideia da programação da Ross de entender essa maternidade enquanto entregar 3 coisas. Ele tem que fazer isso, isso e aquilo. É só isso que ele tem que fazer. Isso vai ficando cada vez mais complexo ao longo do filme. Aproveitando que a gente tá nesse assunto da maternidade, da Ross, eu acho interessante esse conceito no filme, que é do robô que aprende a ser mãe. Esse foi o principal ponto que me fez olhar pra esse filme de uma forma diferente, assim, sabe? Eu achei interessante que ela vai aprender a ser mãe a partir da morte, né? A gente tá falando que a morte tá presente diretamente no filme, né? Todo momento. E eu acho que essa naturalização da morte, né? Pro mundo animal, pro mundo selvagem, ela é importante pra você entender do que a gente tá falando, né? É meio que uma antítese a ideia dela ser mãe, se tornar mãe, ou seja, nascer como mãe no momento em que nasce o filho, sabe? E ao mesmo tempo no momento em que morre a mãe anterior. Eu acho essa construção muito legal no filme, né? E eu entendo que existe uma certa humanidade dentro da Ross, que é uma humanidade programada, né? A gente já comentou aqui, né? Os animais, eles têm o instinto. A Ross, ela teria a programação, digamos assim, né? Ela foi programada para algo. Perfeito. Então, como ela foi programada por humanos, assim, espero, é como se ela tivesse uma humanidade dentro dela também, que foi passada por meio dessa programação. Mas essa programação não esperava que ela se tornasse mãe. Então tem essa ideia no filme de que ela, em algum momento, ela reescreveu o programa dela, sabe? Ela fez um override no programa dela, né? E é isso que a torna mãe, né? A ideia de que ela reescreveu quem ela era, sabe? Então eu acho essa estrutura tão legal de você pensar que nasce o filho, nasce a mãe, sabe? Ao mesmo tempo em que, tipo, a mãe é uma construção que ela se tornou, sabe? Ela não era previamente mãe e ela se torna mãe a partir dela se reescrever como mãe. Tu falou uma parada muito maneira, assim, que é a ideia da construção da maternidade, assim. Michelle sempre fala pra mim uma parada que é muito engraçada, que Michelle é professora de sociologia, né? E ela fala sempre que quando ela vai tentar trabalhar relações sociais com os alunos, uma frase que ela fala que é de alto impacto, ela fala o seguinte: o amor de mãe não é natural, ele é socialmente construído. Eu acho que aqui o filme trabalha isso muito bem, assim, porque ela vai construir essa relação, ela vai se tornar mãe, não é o fato dela parir que vai fazer com que ela, de fato, exerça a maternidade, né? É a construção dessa relação, né? E eu acho que esse filme vai muito cirurgicamente nisso, né? Nos erros, né? Na tentativa e erro, né? Na aprendizagem do processo. Eu acho que ele é muito cirúrgico aqui. É engraçado mesmo, porque assim, pensando aqui, você tem ali, teoricamente, o filme ele sugere que esse processo, essa construção desse amor materno, ele invariavelmente vai acontecer, né? É o que sugere no primeiro momento. Mas quando você pensa de fato que, por meio da programação da Ross, ela se coloca a servir aquele serzinho ali, né? Que ela no primeiro momento não entende muito bem e não tem uma relação muito intrínseca com ele. É basicamente uma função que ela está executando, mas que na dedicação dessa função, o tempo e a intimidade e o conhecimento sobre ele faz com que ela se apegue, faz com que aquilo vá se transformando em elos mais fortes, sugere que esse é um processo natural de nós humanos, né? Não só com mãe e filho, pai e filho, mas também em amizades, em casamentos no geral, né? Não tô querendo comparar aqui as relações, porque quando você olha de longe a relação da Ross com o Bright Bill, parece que é só um movimento natural que aconteceria com qualquer mulher se ela passasse pelo processo de criar uma criança. Eu acho que isso é uma concepção que a gente tem como algo inegável na nossa sociedade, irrefutável que nós temos. E não é. Só que quando você olha, de fato, a Ross, que há um exercício aqui, uma função sendo estabelecida, que ela vai aos poucos entendendo e compreendendo aquele ser, e vai acompanhando as dificuldades e as pequenas vitórias, naturalmente elas são construídos, naturalmente elas são estabelecidos, e para ela esses elos são tão profundos, dada uma ideia de IA, uma ideia de um robô, que ela vai encarar como algo desconhecido.
reconhecido um sentimento muito poderoso e muito profundo. Que pra gente vai colocar como um amor materno, porque a gente, quando vê uma mulher e uma criança, a gente já estabelece dessa forma, como apresentado no filme, a gente encara como se fosse um amor materno. Né? Isso se consolida pra mim no filme em algumas cenas onde, por exemplo, ela reconhece a limitação dela na condição de não poder ajudá-lo e ela vai recorrer a terceiros. Eu vejo muito isso nessa situação, assim, aquela ideia da eu não consigo ajudá-lo, mas eu vou procurar alguém que consiga, sabe? Eu vou fazer o que for necessário. E acho que a gente socialmente estabelece a relação de maternidade é isso, né? Mãe é aquela que vai fazer o que for absolutamente necessário. Nem que seja falar lá com o falcão. É um falcão, né? Uma águia, agora eu não sei. Acho que é um falcão. É uma águia? Acho que não sei. Enfim, vai falar lá com o cara porque ele é que pode ensinar ele a voar, né? Vai tentar tornar o que provê os meios necessários dentro desse aprendizado dela e dele, né? Então, eu acho que o filme, ao abordar essa construção dele pra ela também, porque existe também essa ideia dele, ele descobre que o que aconteceu, existe aí uma mágoa, mas existe também a necessidade deles botarem pra fora, dizerem basicamente o que sentem um pelo outro. Então é também uma forma dele aprender a ser filho também. Então eu acho que o filme é muito redondinho, né? Ele não tem tantos personagens assim, ele não é tão complexo assim, por isso que realmente eu concordo com o Rodrigo que aquela questão final ela é grande demais, eu acho que a escala se torna muito desproporcional, mas ele é bem fechadinho, porque ele trabalha essas emoções não só na Rose, óbvio que ela é a nossa personagem principal, mas os outros personagens também. A ideia, por exemplo, de um amor fraternal da raposa, que vai, né, em determinado momento também, pô, você é minha amiga, eu preciso de você, né, essa troca vai acontecer. É um filme covarde, né, no final das contas, porque você vai, né, se envolvendo, e tu vai se envolvendo, e tu vai se envolvendo, e porra, daqui a pouco tu tá chorando, que tu nem sabe por que direito, sabe? Só... Deixa eu falar sobre isso que o Rodrigo falou, que eu achei interessante. A visão de que talvez ela não seja mãe, sabe? Talvez a gente a perceba como mãe, né? Quando o Rodrigo colocou isso, eu falei, pô, legal, é interessante. O fato dela se doar pra aquela missão daquela forma faz com que nós percebamos ela como mãe. E não necessariamente ela se entenda como mãe. Eu achei isso interessante. De fato, ela não se coloca como mãe em nenhum momento. Os outros já colocam como mãe, né? A mãe Gambá fala sobre isso. O próprio Bright Bill chama ela de mãe e ela não chama ele de filho, sabe? Tem um momento que ela quase fala, né? Quando ela fala assim, aí ela para Bright Bill, né? Tipo assim, tem um momento que ela quase fala, né? Essa construção é muito maneiro. Por quê? Porque ela também não sabe o que é ser mãe. A gente pode ver isso dessa forma, como o Rodrigo descreveu, mas também da forma de que, tipo, ela é algo que a gente consegue encaixar como mãe, mas que ela não consegue ver, porque ela tá inserida naquilo, sabe? Ela não tá vendo de forma externa, não tá vendo de fora que ela está sendo mãe, sabe? E aí essa questão da missão de tipo, vou fazer isso aqui ser possível ao máximo, sabe? Pra ele sobreviver e depois sentir a falta dele, toda essa linha aí que é esse primeiro arco, né, do filme, e ela sentir a falta dele, caraca, é muito poderoso, assim, porque ainda assim a gente vai reconhecer ela como mãe, tudo, mas o que ela foi, né? O que ela foi de fato, sabe? É interessante pensar dessa forma, sim, porque quando você pensa num ser feminino que se dedica integralmente ao crescimento e amadurecimento de um pequeno, de um filhote, de uma criança. Nutrição, né? Nutrição, você automaticamente enxerga a função de mãe aí. Então, assim, isso é uma construção cultural de alguma forma, isso é inegável. O que eu acho que torna esse filme muito interessante é como ele tinha uma missão importante aqui. A gente tem, como a gente tá debatendo, a Ross não é uma mãe normal, ela é uma IA, e a gente precisa sentir isso. Isso é muito importante. Alguns momentos é até fácil, no início é fácil você estabelecer ela como IA. No meio do processo já começa a ficar mais complexo, porque ela começa a ter sentimento que a gente reconhece como sentimento de mãe, mas ela ainda assim tem que parecer uma IA pra gente. Isso é muito importante. Por exemplo, o ato dela de ir até o Falcão e tal, isso já é uma maneira de uma IA pensar de uma maneira funcional e prática, não que muitas mães não possam, obviamente, sim, claro, mas dentro do filme traz uma ideia de uma IA cuidando daquele gancinho. Então acho que isso era muito importante pro filme. E o filme me ganha nesse aspecto quando
ele tem o desafio que eu fiquei o tempo inteiro me perguntando. Eu quero ver a Royce na frente de outra IA. É isso que eu quero ver. E eu quero ver o quão diferente ela é. Sem conveniências, por favor. E eu acho que o filme consegue. Quando ela vai até o mar e separa os robôs e as peças e tal, e liga um dos robôs, a diferença tá desde o primeiro momento. Desde a primeira frase. Cara, é impressionante a diferença ali. E você olha aquele robô na frente dela, como ele é pálido, como ele é frágil, como ele é pequeno frente a Ross. Tudo bem, temos o conhecimento da Ross e intimidade com ela muito grande, é inegável, mas o filme conseguiu fazer isso e era um desafio importante fazer isso no filme. Tinha que ter, né? Muito bom. Isso é foda. E nessa parte ela fala que ela tá com defeito, né? Esse sentimento que ela tá desenvolvendo, isso é antinatural, é um defeito, né? É um momento do filme que resolve muitos problemas, né? Ele tá ali no roteiro só pra resolver isso aí que o Rodrigo falou, essa comparação. Ele tá ali pra você entender que ela reescreveu o programa dela. Pô, é uma sacada muito boa essa cena. Tá ali pra pegar o elemento importante pro final e resolução, que é aquele fusível, aquele bagulho lá, é importante. E muito bem resolvido, né? Muito bem resolvido. Eu já vou aproveitar aqui pra colocar uma crítica que eu tenho. Eu tenho duas que eu acho que são maiores, assim. Eu não esperava que o arco da Ross fosse um arco materno. Eu acho uma escolha poderosa, eu acho uma escolha não tão original, mas poderosa, uma sacada interessante, é bom, é legal. No primeiro momento, quando eu comecei a ver o filme, eu não sabia nada sobre ele, a minha expectativa era uma IA aprendendo dentro de um cenário natural em que o caos transforma em ordem e que você talvez tenha ali os ensinamentos mais sofisticados que vêm da natureza. E como essa IA vai decodificar isso e vai trazer pra gente como sociedade humana. Pra mim era isso. E eu falei, caralho, isso é foda pra caralho, né? A IA vai ter, entre aspas, a humildade, porque ela é zerada, de servir, de obter todas as informações sem qualquer julgamento, sem qualquer ideia de exploração. Ó que foda. Eu falei, meu Deus, é uma assistente, isso aqui vai ser incrível. Quando isso vira um arco de maternidade, eu fico frustrado, não vou mentir, eu fico frustrado. Mas tudo bem, vendo a segunda vez eu já gostei mais, porque eu já sabia e tal. O que me incomoda, e eu coloquei um pouco no início, por exemplo, esse momento em que ela vai conversar com a outra IA é um momento íntimo e maravilhoso. Mas o filme, ele se dedica pouco a esses momentos. Muito pouco quando você pensa que é um arco emocional interno daquela IA e também, obviamente, do Bright Bill. Então, assim, o filme, olha um exemplo simples. Ele, quando ele vai mostrar a questão do aprendizado do voo, ele gasta um tempo gigante. Tudo bem, é importante, você vai usar isso no clímax, é importante, blá, 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 mas é gigante esse tempo, assim como a natação não deixa de ser. Olha como ela vai resolver, o filme vai resolver. O momento mais importante, o drama mais poderoso, olha como ele resolve em 1 minuto. O Bright Bill cresceu, ele é jogado na água, ele nada pra distante, ele encontra uma família, ele se enxerga como idêntico àqueles gansos, ele já sofre bullying, ele quase morre pra porra do peixe, ele volta e ele descobre pelos bullies lá que na verdade a mãe dele matou a família dele e ele rompe com a Ross. Isso em 1 minuto e meio, 2 minutos, mano. É uma parada assim, caralho, você tá estabelecendo um rompimento importante emocional aqui. Você tá no filme que teoricamente é muito emocional, com uma pressa desmedida na minha concepção. E isso foi me decepcionando um pouco, porque eles foram perdendo um pouco da sutileza. Por exemplo, e para fechar, o arco do Bright Bill, quando ele faz todo aquele voo dentro daquela estufa, eu não gosto porque é uma solução preguiçosa e conveniente, porque basicamente ali parece que o que tornou ele, né, sofisticado o suficiente, adaptado o suficiente para passar por aquilo ali, é o aprendizado que ele teve com o Falcão, e não é isso, ele é uma junção de um ganso diferente dos outros, que teve um aprendizado e um crescimento com uma IA, e isso é desenvolvido até em alguns momentos, em algumas falas do Bright Bill, você percebe que tem umas falas e fala, caraca, é a forma mais óbvia de você mostrar o crescimento dele junto com uma IA, mas quando você pensa, porra, agora você vai pegar tudo que ele é, tudo que verdadeiramente ele é, tudo que ele aprendeu, e você vai usar pra solucionar o arco dele, é uma solução física e preguiçosa. Então assim, isso me incomoda muito, sabe? Isso me incomoda muito. Eu te entendo. Eu concordo com você nessa segunda parte que você colocou. Acho que a solução dentro do domo, ela é ruim. Ela tá numa fala, basicamente, né? Ela tá naquela fala do, você não tem medo deles, né? É ruim. Eu achei... Tem que ser tudo tem que ser verborrágico nessa cena, né? Eu achei ruim.
Achei bem ruim. Mas eu acho que a primeira questão que você colocou, né, da virada, né, basicamente, da descoberta ali, né, e tal, a gente não pode esquecer que é um filme pra criança, no final das contas. Então, assim, maturar todo esse processo de maneira mais lenta, eu entendo que emocionalmente seria mais profundo, mas será que funcionaria pra criança, por exemplo? Pro público-alvo desse filme, será que funcionaria? Não sei se funcionaria. Talvez essa tenha sido uma solução mais simples, que ele ainda tenha conseguido permear ali, né, colocar as nuances pra nós que estamos percebendo outras camadas, a gente até identifica ali, olha, tem isso, tem isso, tem isso aqui. Mas pra uma criança, ó, teve uma briga aqui, ele descobriu e rompeu, entendeu? Exato, tá claro, exato. Sim. Eu acho que realmente é nesse caminho, mas a segunda parte, a parte do domo, eu acho ela muito, muito, muito problemática, assim. Eu acho que o Rodrigo tá certo. Eu acho que é muito apressado realmente tanto a cena quando ela tá encontrando outros robôs iguais a ela. Essa cena era pra ser muito valiosa. Ela era pra ser muito valiosa porque ela tem um potencial filosófico, né? Absurdo. De tipo, nossa, ela faz um paralelo quando o Bright Bill encontra os mesmos que o dele, sabe? Ela tá encontrando os mesmos que ela. E esse impacto é importante. Tanto o impacto dele quando ele encontra os mesmos que ele. Ele é importante pro Bright Bill, como tinha que ser importante pra ela. E o dele, de fato, é um impacto que vem do bullying, né? É um impacto que vem desse ponto dele não ser aceito. Preguiçoso, né? Preguiçoso, mas faz sentido pro arco. É um pouco preguiçoso, mas ok, tá dentro, né, do que construiu. Até porque ele continua construindo isso depois, né? Essa ideia é ok. Até tem o Long Neck pra falar sobre isso, né? No diálogo. Ok, a gente aceita. Personagem surgido do nada que resolve vários problemas, né? O Long Neck. O Long Neck é um personagem que eu queria gostar muito mais dele, mas ele é um deus ex-máquina no final das contas, né, cara? Ele vem... Ele é quase um deus ex-máquina. É foda. Né? Mas tudo bem. E aí tem um momento em que ela encontra os mesmos que ela, sabe? Esse impacto, eu achei ele fraco. Eu acho insosso. Eu acho que é um momento que tem um potencial tão gigante quando ela descobre que ela é diferente dos mesmos seres que ela veio, sabe? A origem dela é diferente da origem deles. Assim, quer dizer, a origem é a mesma, mas ela se distanciou por algum motivo. E isso é tão poderoso que fica numa frase. Você reprogramou o seu código. Você fez um override do seu código. Então, eu achei tão fraco nesse aspecto, sabe? Podia ser tão melhor trabalhado. E aí, ok. Mas isso tá dentro do... Essas duas cenas estão dentro do primeiro arco, né? Que eu vou chamar de primeiro ato. Esse primeiro ato do filme, que eu vejo esse filme como 3 segmentos. Parece que eu tenho 3 filmes, sabe? Como se fossem 3 curtas. Eu sinto um pouco isso também. Eu vou te falar que eu sinto um pouco isso também, tá? E talvez, eu não sei, o livro é uma trilogia. Talvez cada um seja uma adaptação de um pedaço. Não, parece que não. Parece que que é só do primeiro mesmo. Eu fico com essa impressão de que tem alguma coisa aí, sabe? Pra ele ter essa estrutura. Porque o segundo ato, ele é bem fraco. Bem mais fraco que o primeiro e o terceiro. Eu acho que ele tem uma ideia legal de... O papel da mulher na sociedade, o papel da mãe na sociedade, ela acaba sendo demandada por todo mundo, ela tem que se sacrificar pela sociedade, tem um pouco disso, eu gosto, mas no fundo, eu fico assim, cara, é corrido, conveniente, muito conveniente, todo conveniente, né, porque tudo colabora para aquilo, não tem conflito, né, os conflitos são facilmente resolvidos, e, por exemplo, essa parte dos gansos voando é ridículo, esse papel do Long Neck ter que falar para, olha, você é diferente porque você não tem medo, você foi criado... A única vantagem dele é que ele foi criado com a IA, é não ter medo do robô? Exato, eles tiveram que vocalizar isso pra gente poder aceitar, porque não dá pra entender isso no meio do processo. E outra, me parece que, parando pra pensar na organização, talvez essa cena tenha sido pensada antes do plano de voo, porque uma das informações que eu pesquisei sobre esse filme é que o personagem do Gavião, do Falcão, da Águia lá, não tá no livro. Então, no original, isso não existe. Então, talvez esse treinamento, né, tenha sido tão peso pra ele. Não sei. Pra que ele consiga, né, pra que ele vai ser ecoado lá na próxima cena, né? Não, eu acho interessante. Ele é diferente porque ele foi treinado por um gavião. Ok. Não, mas não seria nem isso, né? Não é nem isso que a cena deveria explorar. Mas no fundo eu fico assim, porra, é só isso que ele é diferente, sabe? Reduz muito o Bright Bill, né? Reduz tanto o que ele é. Então, no fim, fica um pouco insosso. Mas ok, até aí, beleza.
O problema pra mim é o seguinte, a gente tem o primeiro ato magnífico, o filme poderia terminar ali, o filme poderia terminar na cena da Roz escorada, pendurada naquela árvore no alto do penhasco olhando pro horizonte. Cara, aquilo ali é perfeito. Eu te digo mais, podia até ir um pouquinho além ali naquele diálogo que ela tem com a raposa, que ela decide ficar, mesmo a programação dela dizendo que ela deveria voltar, ela decide ficar porque ela tá esperando por ele, ponto. Se acaba ali, meu amigo, tá excelente pra mim, porque tem ainda o ato dela de estar ali pra quando ele voltar, sabe qual é? Uma decisão que a gente também associaria a uma decisão maternal. Ok, mas eu até acho que o subentendido, a ideia de se ela vai de fato embora ou não, é mais poderoso até do que ela decidir, sabe? Eu entendo a sua você fica inconformado com essa ideia da não finalização, mas eu acho essa não finalização... Não, mas também seria bom. Eu concordo que seria bom também. E pegando um pouco já o que o Fábio tá falando e concordando muito, é engraçado porque o filme ele se encerra aí, talvez no arco mais poderoso foi encerrado aí, e aí ele tem que recolher as trouxinhas e criar outro filme, irmão, porque já tá resolvido, cara. Esse pra mim que é o problema, porque aí vem o segundo ato, que é só uma conexão. É como se ele só existisse pro Bright Bill voltar. O segundo ato, ele só tá ali pra preencher um espaço. E aí vem o terceiro ato, que, ok, ele tem uma cena maravilhosa. Uma única cena que me parte o coração, que eu acho, assim, é do caralho. Essa daí é do caralho, assim. Ela tá bem próxima do nível da Roz. É porque a da Roz ensinando o Bright Bill a voar é magnífico. É a canção original do filme que... tá concorrendo. Pra poder concorrer, é um momento mágico, né? Mas, cara, tem uma cena em específico que é de partir o coração. Eu até me emociono, é foda. Porra, me emociona à toa. Mas que é a Roz caindo da espaçonave, abrindo o coração, jogando as entranhas pra fora. Jogando fora. E botando o Bright Bill dentro, sabe? Essa cena é maravilhosa, assim. E eu fico assim, porra, parece que o terceiro ato só existe pra ela, sabe? Ela é tão poderosa, tão maravilhosa. E aí tem a ideia da memória, né? De, tipo, dela relembrar todas as fases do Bright Bill. Tá logo antes, né? Tá logo antes dessa acontecendo. Então, esse combo é forte, né? É apelativo pra caralho, né? Não, mas é muito bom. Mas eu falei, isso é bom pra caralho. E junto disso tá lá, a árvore caindo no rio, apagando incêndio. Foda-se, filho. Foda-se. Esse que é o problema, assim, sabe? Porque a floresta fica menor. Me lembra um pouco Avatar. Esse ano me lembra Avatar. Porque assim, olha, a árvore gigante que vai ser derrubada, a floresta pegando fogo, a natureza tá morrendo, né? Tem o povo humano invadindo. Parece um pouco isso. E no fundo, cara, você tem um arco tão foda, mas ele é tão potente no meio disso tudo que você ignora o resto. Você não tá nem aí. Esse filme, ele é cretino o suficiente porque ele constrói a relação tão bem desses dois personagens. E aí, como vocês falaram, ele joga um personagem pra longe. É o final do primeiro arco. E aí, obviamente, tudo que viria depois ia ser menor, não tem como lidar muito com isso. E aí, beleza, eu até entendo que o segundo arco tem a função ali de você unir todo mundo pro ato final, né? Mas é basicamente isso, preset é conveniente demais, pro ato final, né? Pra essa megalomania final, que não tem como discordar. É o que é. É o que é, não tem o que fazer. E aí você soma isso, essa necessidade de criar um set piece desse tamanho, em que não gera perigo nunca, você não se incomoda muito. O incêndio é gigante, e eu não tô nem aí, tipo assim, não, vai ser resolvido e tal. E pra mim, conceitualmente é um grande problema. Essa cena que o Fábio falou dele tirar o coração, por exemplo, é uma cena que ela tá sendo problematizada desde o início, né? O coração dela, né? Ela depende da engrenagem. Ela depende da engrenagem, a engrenagem tá com problema. Você, em determinado momento, você vê que ela tá soltando fluidos, né? Então você até passa por, será que ela de fato vai deixar de funcionar, né? Alguma coisa assim. Mas isso nunca se realiza. Nunca, né? Até a cena em que ela adormece lá na construção que ela fez e parece que ela morreu, né? Ela acorda depois, sabe? Então, você não tem a sensação, a ideia do risco para com ela. A única ideia que você tem... Não existe essa sensação de você não vai perdê-la em momento nenhum. E aí, quando ela tira o coração de dentro, né, a engrenagem, você até pensa, pô, beleza, é o ato final dela. Esse é o momento, Esse é o momento. Caralho. E aí porra, isso funciona, beleza, ela cai e a parada abre, sai o Bright Bill de dentro dela, e eu até pensei, pô, beleza, agora vai vir a consequência pra ela. Ela não vai conseguir porque ela tá sem a engrenagem. Foda-se, irmão. Isso acabou. Ela consegue funcionar sem a parada
e tá tudo bem. É uma perda de oportunidade pra uma cena emocionante, foda, sabe? Tipo, Seria outra cena, né? Olha, pô, e o filme tá dizendo que ele vai lidar com a morte, sabe? isso seria um outro final corajoso, né? Seria. É mais uma vez ele tendo que lidar com a morte. Sabe o que é foda? Olha só, os animais tendo que lidar com a morte dela de uma forma diferente do que eles lidavam com a morte é o arco pros animais. Isso seria maneiro. Eu acho um arco interessante e sugerido no filme, que eu acho meio problemático, vou falar por quê, mas eu acho muito mais poderoso e potente do que a cena final depois que ele encontra ela na estufa. Aquilo ali é frio, é sem graça. Meu Deus, meu Deus. E tipo assim, tudo por conta de uma empresa que manda uma nave com milhões de robôs pra guerra pra resgatar uma porra de um robô assistente, irmão. Eu não tô entendendo. Por que mandou uma tropa? Não, acho que tem até ideia. Não, acho que tem até ideia de tipo, Ela é valiosa. o que ela fez é diferente, então a gente precisa ser... É disruptivo, a gente precisa desse conhecimento. Não, beleza, mas vai levar um exército? Tu vai levar um exército? Eu achei um pouco demais, mas tudo bem. São animais só, gente. Aí eu tô querendo só ser chato. Tô só sendo chato, de fato. Ok. Mas pra mim, conceitualmente, tem um problema sério pra mim, que é assim, o filme quando se resolve dessa maneira, ele tá dizendo o seguinte, ó, pra mim, uma inteligência artificial, ela encontra um lugar selvagem, não tocado pelo homem, ou seja, a mãe natureza é a mãe, irmão, não tem mãe maior, é a mãe natureza. A mãe natureza, ela tem um equilíbrio que a gente pode não compreender, mas tem. Ela pode sugerir uma violência, uma agressividade, uma crueldade, mas ela oferece também a mesma generosidade, ela abraça da maneira como ela pune. É o equilíbrio da mãe natureza. Quando entra uma inteligência artificial lá, que altera a natureza de tal maneira que sugere que ela está desequilibrada, me incomoda muito essa ideia. Em que ela está gerando para aqueles animais uma ideia de confraternidade, de fraternidade, de empatia. Aí você vai falar pra mim assim, pô, mas Rodrigo, mas são animais humanizados que representam a nossa sociedade. Foda-se, são animais. São animais de uma natureza selvagem. Então eu tô sugerindo a ideia de que há uma natureza não tocada pelo homem, que ela é desequilibrada. Ela vai encontrar algo superior quando ela é tocada pela inteligência artificial. Tipo, ela não é capaz de sobreviver ao inverno. Porra, mano. É tipo assim, é horrível a ideia de como ficou aquela situação. Que todo mundo come capim. Só que porque parece, ficou uma coisa muito pouco sofisticada. Até bater a fome, irmão. Quando a fome chegar... Exato. Ficou uma solução boba e pequena, dada a oferta que o filme dá no início dele. Agora, eu já acharia muito mais interessante se a Roz, ela está impactando uma natureza que foi desequilibrada pelo homem. Se ela chega numa natureza, num ambiente natural que foi totalmente desestruturado, desequilibrado pelo homem, e ela instaura um equilíbrio, aí eu concordo, porque ela está instaurando um equilíbrio em algo que nós afetamos. Agora, a natureza intocada, selvagem, você seja um ser que vai simplesmente contornar tudo e dar uma nova formação, estrutura social pros animais, meu irmão? Porra, cara. Aí, tipo, mas eles são humanizados. Eles representam a gente. Pelo amor de Deus. Então, porra, né? Isso me incomoda muito. Parece até o céu dos evangélicos com os leões. Porra, exatamente. Isso, cara, eu vou te falar que isso me incomodou muito, muito, assim. E que o final que vocês estão sugerindo seria muito potente, mas cairia na mesma armadilha, né? Os animais estão encarando a morte diferente. Porra, cara, tipo assim. Mas pelo menos... é melhor do que foi. É melhor do que... Porque ela, de alguma forma, ela se comunica com os animais. Então, nesse aspecto, eu já admito que ela vai conseguir impactar... O problema é a humanização real, né? Gigante dos bichos, né? A partir do momento que ela se comunica, a partir do momento que ela fala com os animais, e só ela fala, tanto que tem uma fala muito interessante acho que é do Brightbill, que pergunta o que o outro robô falou, sabe? O Brightbill pergunta o que ele falou, sabe? E ela fala, nada de importante, uma coisa assim. E ela ouviu, sabe? Tipo, então eu entendi. Só ela se comunica com os animais. E isso passou por mim em algum momento. Eu falei, isso voltou. Ok, só ela comunica. Então, ela impactar os animais porque ela se comunica, beleza. Esse impacto ser visto de uma forma positiva é que é o problema. É o problema. Exato. E tem uma parada pra mim que é tão broxante, cara. Ela volta pra nossa sociedade e não impacta nada. Nada. Tipo assim, a mudança é unicamente na porra do meio natural lá daquele bosque e no Brightbill, mano. Isso é uma parada que, tipo assim, o que eu acho... é estranho porque a gente tá com problema. Nós estamos com problema. Nós, humanidade. A gente construiu. Tem um problema anterior. Tem toda a cena de confronto. Eles faziam de tudo pra manter ela ali. Caralho, acabou a luta. Ela decide, eu tenho que ir embora. O coelhinho fala, porra, mas a gente se esforçou tanto, cara. Por que tu não foi direto? Por que tu já não foi? Caralho, por que
que tu não foi? Exatamente, né? É uma pergunta genuína. É a pergunta que eu fiz exatamente na hora. Eu falei, porra, beleza, você sabe que elas vão voltar. Porra, não lutava não. Ia Porque logo você não pensou direto. nisso antes. Porra, né? É óbvio que eles vão. Se tu tá ligando a porra de um sinal na tua cabeça, todo mundo vai saber que a tua localização é ali, né? Mas aí, o que acontece? O filme, nesse aspecto, ele sabe que ele tem um arco de fechamento problemático. O que ele faz? Ele coloca uma outra IA como uma vilã toda, que a gente já fala, caralho, Ross, some daí porque a mulher é perigosa. Porque, claro, tem que ter uma justificativa forçada pra que ela realmente não aceite voltar, né? Tipo assim, olha só, o filme tem que ser bom realmente, porque eu gostei com essas merda, essas porras são sérias, irmão. Emocionalmente, ele é muito eficiente, cara. Você sente essa porra desse filme, né? A Pixar nunca faria isso. Ponto. Tipo assim, caraca, imagina se o Ali fosse isso, irmão. Imagina. Meu Deus. A IA foi criada por nós, gente. Isso é muito importante entender. E, aliás, eu acho que nesse aspecto, já estamos batendo mesmo, né? A DreamWorks, pra mim, nesse filme, a gente tá toda hora falando sobre coisas tão profundas e sofisticadas aqui. E sim, o filme gera muito isso, gera momentos maravilhosos. Ele consegue, no geral, explorar bem o que ele tá oferecendo aqui, que são temas absolutamente complexos e aprofundados. Mas você percebe que, de qualquer maneira, falta, né? Não falta. Falta uma sensação de que ele oferece um tema maneiro, mas que ele não vai além. Mas é estranho, porque tudo bem, não é que eu quero que uma animação pra criança vá além, mas é engraçado que a Pixar, quando faz isso, não dá uma sensação de faltar, tá ligado? Ela consegue se comunicar com a criança, ela consegue não ir tão fundo pra transformar um filme em algo chato e muito meticuloso, mas de alguma maneira, os filmes da Pixar, não só os bons, cara, até os médios, parece que não falta. Parece que eles geram debates profundos e importantes, mas não falta. Você fala, não, eu acho que eles entregaram aqui o que eles tinham pra entregar. Esse filme, cara, toda hora faz falta. Talvez porque ele pegou uma ideia muito maneira, assim, foda, mas... Existia a condição dele entregar bastante, né? Enfim, mas, cara, é difícil. É aquilo, são 3 filmes. Tu sai emocionado da parada. Parece 3 filmes, 3 contos, 3 curtas. 3 curtas, a estrutura é essa. Olha, eu fiquei curioso realmente pra essa tua questão, se será que são esses os 3 livros? Eu vi vários vídeos da galera falando que foi autorizado, parece que foi autorizado fazer o segundo filme em cima do segundo livro, eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Porque o final, ele é realmente ruim. Beleza, ele até te dá um conforto emocional, beleza, eles se reencontraram e tal. Mas, cara, pra onde vai essa história? Sabe? Mas realmente, não tenho ideia. Cara, eu acho que a galera deve estar odiando a gente, mano. Porque esse filme, ele foi elogiado por todo mundo na internet. O que o pessoal precisa entender é o seguinte, a gente adorou. E a gente não tá aqui há 1 hora discutindo essa parada se a gente não tivesse gostado. Mas a ideia é que a gente poderia ter gostado mais, sabe qual é? Não é porque eu gostei que ele tem que ser perfeito, né? Exatamente. Não, claro que não. E a gente tá colocando esses pontos que, de fato, eu acho que poderiam... Assim, eles são pontos relevantes, sabe? Pra gente, pelo menos, eles são. Pra mim, é. É um filme que tem um clímax no primeiro ato, sabe? Tipo, ali desse primeiro ato. Clímax gigante. Um clímax emocional absurdo, né? Com a música, com, porra, apelativo pra caralho. E ele corre pra chegar ali. Né? Porque é aquilo, né? As cenas são corridas. Eu lembro o Rodrigo falando agora há pouco, né? A cena do voo longuíssima. Nem é. Nem é, porque é um clipe, né? É um clipe, na verdade. É um clipe, sabe? Então, tipo, deve ter o quê? 2 minutos e meio essa cena do... Eu falo em comparação com o desenvolvimento ali daquele momento do rompimento, né? É isso, é estranho, né? Realmente. O filme parece 3 em 1. E aí, porra, esse clipe é maravilhoso. A música é maravilhosa. Porra, sabe? Você sai emocionadíssimo dali, sabe? E acabou. E aí, caraca, como é que você volta depois disso? Como é que volta, irmão? Como é que volta? Sabe o que eu me lembro? Ela tá unindo agora os animais. Foda-se, parceiro. Não tô nem aí. Sabe o que eu me lembro? Eu lembro muitos anos atrás, quando a gente falou de Os Miseráveis. Os Miseráveis. Caraca, faz tempo isso, hein? Me remeteu a isso, porque tem uma cena maravilhosa da Anne Hathaway cantando e morrendo. Com, tipo, 40 minutos de filme. Acabou, tá bom, tô bem. Pum. Não, aquela cena é maravilhosa, é absurda. Já tirou nota 10. Não precisa continuar, senão perde ponto, irmão. Nota 10 já foi. Acabou o filme pra mim, eu não consegui ver mais nada depois daquilo. Eu falei, tem mais filme depois disso, não é possível. Porra, não, tem mais 2 horas, esse que é o problema. Como é que se conecta depois disso? Eu acho também, pra ser bastante justo, assim, né? Assim, a gente tá falando também num cenário em que as animações, elas são muito caras naturalmente, né? Então, assim, você não tem animação barata, isso não existe, né? Principalmente quando você trabalha com essa tecnologia. Então, sim, são enormes riscos pros
estúdios. Então eles precisam de fato de ter uma segurança. Não é à toa que você vai ter Kung Fu Panda 4, vai ter o 5 e tal. E que é um cenário maravilhoso, tudo maravilhoso, mas já tá cansando e pau, beleza. Mas deu uma bilheteria grande. É muito heróico, assim, tipo assim, é muito maneiro você pegar um artista que ele vai pegar esse dinheiro, tipo 80 milhões, e vai colocar num filme como esse, que tem coração, que é corajoso, que toca em temas interessantes, que vai fugir da ideia da morte aqui de uma forma maneira e tal. É legal, tipo assim, eu tô criticando, mas ele é uma animação muito acima da média, e ele sugere ser tão grande, né, que tu fala, caraca, eu sinto falta exatamente porque ele sugere ser muito grande. Mas é assim, uma animação passa por um risco enorme, que uma animação, por exemplo, do estúdio Ghibli não vai passar. É um outro público, um outro nichado pra caramba. Então assim, eu entendo você ter que transformar algo, dar uma estrutura mais clássica, agradar a criança, como o Daniel falou. Eu entendo tudo isso. É que, porra, o tema sugerido, cara, é tão sofisticado, é tão foda, assim, que você fala, caraca. E não tem como, né? Você vai pegar lá o Wall-E da porra da Pixar, que é absurdo, né? E aí você compara e tal, e não tem como. Tá abaixo, né? Então, mas é um ótimo filme. É um ótimo filme. É, não tem como. O filme é bom. Eu gostei, dei 4,5. Então eu tô falando tudo isso, mas... Não daria 4,5 não. Daria 4,5 não. Ah, não. O filme que faz chorar 2 vezes assim é brabo. Porra, tu chora 2 vezes em todos os filmes, caralho. Porra, isso aí é padrão. Porra, você vai pegar um filme vai pegar a lista de Schindler pra ver e vai dar 1000. Vai chorar de tempos em tempos, vai pegar um filme do Spielberg, aqueles nossa, aquela porra daquele cavalo lá, qual o nome daquele filme? Cavalo de Guerra, vai pegar Cavalo aquele filme de Guerra. Nossa senhora. Gravamos isso no Enquadrando Primitivo, gravamos Cavalo de Guerra. Eu chorei no cinema Cavalo de Guerra, realmente. E vou te falar que eu tô curioso pro segundo filme, tomara que ele saia, é um projeto muito bacana, fico curioso. Também concordo com o Daniel que não sei pra onde ele vai não, tá porra, ligado? Porque... tem que impactar, agora ele tem que impactar a nossa sociedade, Daniel. É o que falta, pô. Olha. Ele tem que impactar a nossa sociedade. Os temas que ele abordou aqui no primeiro filme são temas, como você falou, são temas complexos. Porra, despedida, morte, maternidade, né? Esse tipo de vínculo afetivo. Mudar a natureza. Um impacto na natureza e tal. Beleza. E tem até uma pegada interessante ali, né? De que os seres humanos são responsáveis, né? Impactos na natureza. Então isso já tá no background ali da história. Mas beleza, ou você agora, no próximo filme, você vai retrabalhar esses mesmos temas, você vai pra um tema diferente, porque, porra, tu pegou 3 temas complicadíssimos e você foi bem sucedido com esses 3. A possibilidade de tu pegar outros 3 temas diferentes e ser bem sucedido com eles é muito difícil. Tu vai voltar nos mesmos, tu vai, né, retrabalhar essa história de alguma maneira, tu vai aprofundar esses 3 temas. Existem possibilidades, mas sinceramente... Só acho o seguinte, tô começando a ver, Rodrigo aqui, ó, tô imaginando lá na frente, tô sentadinho pra ver Robô Selvagem 2, cinema, pode ser. E aí a Rose volta pra porra da natureza, eu saio do cinema. Eu não quero mais arco lá. Já foi, irmão. Mas, Rodrigo, como é que você vai colocar a porra do lobo, da raposa, do urso? Como é que tu vai botar... O Bright Bill, ele já foi até a Rose, então agora é na cidade. Ela tem que impactar a humanidade, mané. Senão não faz sentido. Não, mas não... Olha, então tu nem paga esse ingresso. Não paga esse ingresso. Vamos mudar outro bosque. Vamos pra outro mar. Porra. Tu acabou de falar. O Rodrigo acabou de falar. Olha só, tem que ter uma confiabilidade pra dar público, pra dar dinheiro e tal. Aí tu faz, tu pega todos os personagens que já foram construídos e foram consolidados e fala assim, foda-se esses animais todos, que é público infantil já conhece, vai ser só Bright Bill e a nova Ross. O Bright Bill vai carregar o Fink, a raposa no bracinho, voando, e vai levar até a estufa e a gente começa dali. Pronto, começa dali, foda-se. Ou então o urso vai até lá, leva os personagens mais legais, leva a cauda rosa. Tem que levar os guaxinins ali resolvem todos os problemas, irmão. Vão destruir a estufa. Destruir todos os robôs. Não sei como é que vai ser o segundo filme não, mas eu acho que eu não vou ver não. Eu acho que eu não vou ver não, mano. Acho difícil eu ver. Na verdade, vai depender do nosso público, que agora nossos ouvintes, assinantes, eles que definem se a gente vai gravar ou não. Então, se eles disserem que a gente tem que gravar, a gente vai ver. E acabou. É assim. É verdade, isso é uma verdade. Enfim, muito obrigado por ouvir esse episódio até aqui, galera. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes e apoiadores do Enquadrando. Divulguem a palavra do Enquadrando. Falem, comuniquem com as outras pessoas que vocês ouvem um podcast bem legal chamado Enquadrando sobre Cinema. Leva ele na revoada, junto com os gansos. Leva o Enquadrando pra frente. Por favor, né? Divulga a gente aí no seu círculo social, nas suas redes sociais. Comenta, engaja, por favor. Isso é muito importante pra gente. E siga a gente nas redes sociais, né? No Twitter, no Enquadrando Enquadrando _,
no Instagram do Enquadrando em @enquadrando_oficial, no Blue Sky do Enquadrando, que é @enquadrando, e no YouTube em youtube.com/enquadrando. E por favor, considere apoiar o Enquadrando lá em apoia.se/enquadrando. O seu apoio mantém isso aqui vivo. Mantém isso aqui. Isso aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado aí, Daniel, Rodrigo. Um grande abraço. E bons filmes.